A queda da Babilônia. 47. Desça e sente-se no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filhas dos caldeus, porque nunca mais você será chamada, sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta, e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança, e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filhas dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava indo contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos. Você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei a senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isso. Você que ama os prazeres, que habita segurança e que diz a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim? Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre você num momento, no mesmo dia, perda de filho e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso, virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade, da qual não poderá se livrar por expiação. Porque sobre você virá, de repente, uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias, em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você, que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante dele se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. A infidelidade de Israel é repreendida. 48. Escute isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juraram pelo nome do Senhor e confessaram o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, da santa cidade tomaram o nome e se firmaram sobre o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou, eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, porque o seu pescoço é um tendão de ferro, e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei estas coisas, e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora, lhe anuncio coisas novas e ocultas, que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo, e antes deste dia você não tinha ouvido falar delas, para que você não diga, sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não era nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor ao meu nome,
retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da afiação. Por amor de mim é que faço isto, pois, como seria profanado o meu nome, não darei mais ninguém a minha glória. O Senhor chama Israel. Escute, ó Jacó, você também, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão não fundou a terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou essas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado. Também já o chamei, eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o princípio, não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anunciem isto com voz de júbilo. Proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram de sede, quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. O servo do Senhor é a luz dos gentios. 49. Escutem, terra do mar, e vocês, povos de longe. Prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalho em vão, mas gastei todas as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado diante do Senhor, e o seu Deus é a minha força. Diz ele, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta a remanescente de Israel. Farei também com que você seja a luz dos gentios, para que você seja a minha salvação até aos confins da terra. O Senhor, o Redentor Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, aos servos dos dominadores. Os reis verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Deus que é fiel e do Santo de Israel que o escolheu. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei, eu farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão nem fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte, do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exultem, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo, e se compadece com os seus aflitos. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou,
o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? E de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. De todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Pois, quanto aos seus lugares desertos e devastados, e a sua terra será destruída. Agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para moradores. E os que devoraram estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou esses filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes de onde vieram? Assim diz o Senhor: eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você. Farei com que os seus opressores comam sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fossem vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, poderoso de Jacó.